Tudo bem. Que Jesus nos abençoe nesse nosso encontro. Esta sexta-feira, 1º de março de 2013. Vamos às perguntas do Nivaldo em primeiro lugar, né? Sim. Ô Miranda, tem alguns assuntos que ficaram pendentes de outras aulas eu trouxe hoje. E algumas perguntas também. A primeira, como adquiro as minhas tendências? Já começou pegando pesado. Suas tendências, você as adquire na soma das viagens encarnatórias anteriores. Hoje você é essa soma sintetizada em partes, onde nessa síntese você aplica nela de acordo com as necessidades ambientais, estruturais e concomitantemente na convivência entre partes. Tendência, sou o que sou. Tendência, o outro é o que é. Cada um praticando a sua tendência, mantém viva a ideia da evolução. Só que evoluir não é apenas a tendência aplicável, mas evoluir é uma tendência melhorável. Estou falando difícil? Não? Não? Tá bom. Eu melhoro o que posso, não o que quero. Tá dando? Dentro disso aí, pode fazer outra pergunta, Miranda? Dentro das minhas tendências, as minhas tendências são a opção para eu praticar as minhas tendências ou resistir às minhas tendências? Não. As suas tendências positivas, sim, são para você as praticar. As suas tendências negativas são um desafio para ver se você quer seguir à frente ou se quer se manter no passado. Porque o presente da humanidade inteira é um passado que voltou e não uma oportunidade futura. Tá claro ou tá difícil? Não, tá ótimo, tá bom. Tá bom. Tá dando aí, Cabo? Perfeito. Tá dando. Acho que eu vou mostrar a língua para você. Pode falar outra, Miranda? Se não saciar, não deixa passar. Não, pode insistir, tá? Tá bom. Porque nós não sabemos quem vai escutar. Né? Para mim, satisfeço. Eu continuo. Agora eu gostaria que você falasse sobre a repetição de encarnações anteriores. Tá. Se eu não desenvolver o teor de inteligência que eu era capaz na encarnação anterior, nessa eu volto com o mesmo teor de inteligência. Agora, ficando entendido que se eu abusar dessa inteligência, eu volto ao palco da vida através de pais inferiores. Mas se eu não usei da inteligência sem abusar, não abusando, eu volto de pais idênticos. Pais superiores só quando eu me suplantar. Para eu me suplantar, eu tenho que usar as tendências no positivo, fazendo o melhor que eu posso. Ficando entendido que o importante não é acertar, mas se eu acredito que é o melhor ou que é o certo, é o certo. Deu? Sou o que sou. Ninguém modifica o que eu sou, só eu. De acordo? De acordo. Você poderia também falar sobre anjos da guarda, que é um assunto que eu acho muito bonito e muito interessante, que muita gente pergunta sobre anjos da guarda, a gente
Ao pé da letra, Nivaldo, o anjo da guarda é uma piada religiosa. Ao pé da letra. Anjo da guarda é uma piada religiosa. Mas vamos com calma aí. É uma piada para pessoas como nós aqui nesta mesa. Mas não é uma piada para o ignorante ignorante. Porque o ignorante precisa ter a fé como bandeira para que ela possa acreditar que tem proteção. Porque ela acreditando que tem proteção, sem ela saber, ela está protegendo a si própria. Vê se deu. Deu? Ela acreditando, né? Ela acreditando. Porque para o ignorante não tem nada a ver com pessoa má, não, tá? Ignorante é uma pessoa que não sabe, uma pessoa simplória. E aliás, na terra o que mais tem são mulheres simplórias. São boas esposas, o marido é um carrasco, e elas estão lá firmes, abnegadas. Jesus mandou nós termos paciência. Não, o que ela está fazendo, ela está estragando o marido. Só que ela não tem culpa disso porque é ignorante. O marido estragado é que vai se dar mal, porque vai na encarnação seguinte pegar uma mulher esperta, que será de fato uma víbora, que vai encurralar ele, para que ele possa aprender. Porque se eu tenho de graça alguma coisa, eu não valorizo. Mas se eu pago por essa coisa, eu valorizo. De acordo? Tem dúvida? Não. Ô Miranda, e a origem da existência desse anjo de guarda? Isso é, qual a origem disso aí? Isso é das religiões? Qual é a origem de um ladrão esperto? Qual é a origem? O sistema. O sistema é composto de gente tola. Então as pessoas tolas atraem os espertos e os ladrões. Por quê? Porque os espertos e os ladrões só têm vida própria se forem abastecidos pelos tolos. Então anule os tolos, que os espertos e os ladrões deixarão de existir automaticamente, porque não se interessarão em encarnar aqui. Tá dando certo. Mas como ele perguntou em relação ao anjo de guarda, como ficaria? Ele falou, essa última pergunta, a existência, a origem do anjo de guarda. origem. Quem inventou? A origem do guarda é quem inventou foram os espertos, ou as religiões, que é a mesma coisa. Tá. As religiões mandam que você pague o dízimo. Só que o dízimo eles definem que é para Deus. Não, é para sustentar eles. Agora, até que ponto eles têm o limite desses dízimos? Não é? Porque, a meu ver, tomar 10% de quem já ganha salário mínimo é um ladrão pior do que os ladrões presos nas prisões, viu? É um ladrão de casaca. Um ladrão esperto. Ladrão esperto. Mas deixa eu te falar, quando na doutrina espírita fala que de 0 a 7 anos, na doutrina espírita, de 0 a 7 anos, tem a criança, ele é tipo um anjo da guarda, ele está tomando conta dessa criança, até que ela desperte, né? Passe desses 7. Como é que fica então? Fala de novo, por favor. Quando ele perguntou sobre o anjo da guarda, eu queria saber o seguinte: como que fica então? A doutrina espírita, ela afirma que a criança, ela tem de 0 a 7 anos uma tutela como se fosse um anjo da guarda. Então como é que fica isso? Não é esperteza, é? A criança até os 7 anos está ainda em construção do todo corporal. Então essa criança necessita de uma ajuda externa,
Só que essa ajuda externa não vem de um anjo de guarda ou da guarda. Certo. Essa ajuda externa vem através de espíritos que ajudaram na encarnação desse espírito. Então eles consomem um determinado tempo, Certo. onde os maiorais não fazem esse trabalho, mas deixam seus alunos treinando o trabalho desses maiorais. Ok. Tá dando? Se tiver dúvida. Não. De jeito nenhum. Outro assunto aqui, Miranda, que eu achei muito interessante. Que... Anjo da guarda, tem dúvida? Não. Porque esse é um assunto palpitante. É, exatamente. Não existe anjo da guarda. O que existem são espíritos que acompanham aquele espírito encarnado. Esses espíritos que acompanham aquele espírito encarnado ou entram na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando o encarnado estiver com a mente dele voltada para o negativo. Então aí são dezenas, centenas ou milhares de espíritos que dão força àquele encarnado naquela infração existencial da criatura. Agora, um espírito encarnado, dotado de bons propósitos, coração limpo, mente limpa, vida limpa, honestidade total, esse espírito não precisa de dezenas, centenas ou milhares. Basta um espírito superior que vai guiar esse amigo espiritual encarnado. Deu ou não? Deu? Deu. Não, Miranda, eu estou lembrando que em aulas anteriores você disse que sobre o anjo de guarda ainda, insistiu no anjo de guarda. Pode insistir, ué. O anjo de guarda você disse que somos nós mesmos, nós somos os nossos anjos da guarda. Ah, bom, isso é dando resposta a um assunto que gerou esse tipo de resposta. Porque a resposta é dada de acordo com a oportunidade do assunto versado. Sim. Está dando. De acordo com o assunto versado, vê se você se lembrar o que deu origem a isso, para eu dar essa resposta que eu amplio. Deu ou não? Deu. Porque eu não me lembro o que gerou essa resposta. De acordo? Então vamos ver outro assunto aqui. Fale sobre miasmas. O que você pode falar sobre os miasmas? Miasmas e energias são sinônimos, são a mesma coisa. Miasmas, energia negativa. Energia pura e simples não tem miasmas, certo? Os miasmas são o agrupamento de energias negativas, onde essas energias negativas tomam um aspecto de vida própria. Se você, por exemplo, leva uma vida inteira abusando da sua encarnação, abusando ao extremo, seu corpo desencarnou em situação horrivelmente tenebrosa, precária, desgastado no tempo. Quando você vai para o lado de lá só com o seu perispírito, sem o corpo de carne, você vai gerar um corpo de carne mental do lado de lá, que é o chamado abismo, que nós falamos ontem sobre isso. De acordo? Então, miasma é excremento mental. De acordo? Tá claro? Inclusive naquele livro, tem um livro do João Nunes Maia, que ele fala sobre o perdão e ele fala a visão, ele vai descrevendo essa energia
os tipos de miasma, como que acontece no desenrolar desse pensamento, dessa ideia de perdão ou não, né? Ou aquele que não sabe, que não consegue, né? Que está odiando alguém, ele está emitindo essa energia negativa e ao mesmo tempo são miasmas que estão, né? Isso. Como se diz, direcionando aquilo para a criatura que ele... Agora, Deus, agora vem a parte pior sobre os miasmas, não é? Uma criatura que desencarna no negativo, o plano espiritual corta o cordão de prata, mas não destrói o duplo etérico. O que é o duplo etérico? É o transformador, que transforma energia pensada em energia neuromuscular. De acordo? Então, se não destrói o duplo etérico, a criatura vai pular de lá com o perispírito, com o duplo etérico arrastando ele. Arrastando como se fosse uma criatura sem nenhum... Está fugindo o termo aqui, sem nenhuma noção, não é? Onde ela, do lado de lá, está arrastando a vergonha dela, sem saber que é vergonha, viu? Ou seja, ela não sabe nem que está desencarnada. Não né? sabe nem que está desencarnada. Porque deixando o corpo que você falou, Duplo etérico. duplo etérico, ele dá a vida o pensamento dela, né? Exatamente. O duplo etérico, a função dele Material. é morrer junto com o corpo biológico. Exato, Só que morre junto com o corpo biológico quando a criatura não faz o mal a ninguém. Quando a criatura é limpa de coração. Certo. Ficando entendido que uma criatura bondosa nem sempre é limpa de coração, entendeu? Porque a bondade na Terra é prejudicial. De acordo? Quase 100% da bondade na Terra é prejudicial. Então, o duplo etérico do lado de lá é como um bêbado do lado de cá que arrasta os seus miasmas do odor putreficado da bebida ingerida. Tá dando? É muito triste e é muito feio. Tá? Alguma dúvida sobre miasmas? Não. Se tiver alguma dúvida, pode trazer. Vamos aproveitar, né? Então nós vamos pular para outra, Miranda. Pode definir, Miranda, força psíquica e força vital? Gostei. Eu adoro quando vocês me encurralam. E isso é uma forma de me encurralar, viu? Faz de novo a pergunta, por favor. Pode definir força psíquica e força vital? Muito bem. Força, isso sintetizando para depois abrir o leque, vocês estão desafiados a me perguntar, a me questionar. Força psíquica sou eu, com meu conhecimento somado em todas as reencarnações. Que enquanto eu não sei viver, eu reencarno. O ignorante, que não sabe que é ignorante, também reencarna. Porque o meu aprendizado não depende de querer deixar de ser ignorante, mas o meu aprendizado depende preponderantemente de eu ter a possibilidade de entrar num corpo melhor do que o que eu posso fabricar.
Depois, se quiserem, me questionem, que eu tenho mais coisa a dizer para vocês. Então fale. Não, mas é porque eu quero dar a resposta aqui primeiro, tá? Então, você falou força psíquica? Força psíquica. Então, muito bem, vamos ficar só na força psíquica. Força psíquica é o meu cérebro perispiritual atuante, porque encarnado ele não atua, ele apenas dá a resposta naquilo que ele tem. Então, encarnado não é meu cérebro perispiritual que me guia. Encarnado é o meu cérebro biológico que me guia, podendo atropelar o cérebro perispiritual, podendo atropelar o próprio espírito, por incrível que pareça. Porque quando eu estou encarnado, eu sofro as interferências de pensamentos cruzando os meus pensamentos. Tá dando aí? Tá? Isso é bonito demais, é uma oportunidade maravilhosa. Deu? Então, ao mesmo tempo, freia, né, vamos falar, essa força a força psíquica, que seria do perispírito. O cérebro perispiritual. Então, o corpo de carne tem condição, assim, dependendo da situação, de como ele está, de frear, isso, a interferência, de não deixar que o perispírito interfira. Olha, prestem atenção. Se não satisfizeram, vocês me cobrem. Meu cérebro biológico é meu rato de laboratório para eu aprender a vida. Não é a viver, não. Para eu aprender a vida. Então, meu cérebro biológico, juntamente com o meu corpo biológico, é meu rato de aprendizado. Muito bem. É meu rato de aprendizado. Agora, num corpo biológico inferior ao meu nível evolutivo, esse corpo biológico interfere contra mim. Exato. Está entendendo? Agora, por que contra mim? Porque eu entrei num corpo biológico fabricado em parte pelo meu pai e em parte pela minha mãe. É por isso que casos raros de nascimento de filhos com o mesmo nível que suplantam os pais, isso é raríssimo. É provavelmente em 1 milhão de encarnações. Já vou. Agora, por que encarnam criaturas 1 em 1 milhão? Que é porque a ideia primeira não pode morrer. Se não encarnar ninguém com a ideia primeira, vai morrer, vai ter que começar tudo do zero novamente. Já vou? Tá claro? Então, psiquismo é o que eu tenho armazenado no meu cérebro perispiritual, disponível para uso do meu pensamento, porque o meu cérebro perispiritual não pensa, pode pensar, que é outra coisa. De acordo? Meu cérebro perispiritual não tem vida própria. A vida do meu cérebro perispiritual está na dependência do comando do espírito que sou eu. Agora, o espírito que sou eu, comandando o meu cérebro perispiritual, ele sofre as intempéries do pensamento de toda a coletividade. É por isso que eu estou muito bem entre pensamentos cruzados. Que são esses pensamentos cruzados? Se tem inveja aqui, tem lá também. Entendeu? Ficou claro? Então eu preciso entender um ponto-chave. Eu pago um preço altíssimo para tentar me libertar da infelicidade coletiva. É duro. Você ser feliz, caboclo.
Você tem que ser um malabarista. Agora por quê, né? Por que você tem que ser um malabarista se você busca o direito à felicidade? É porque nesse malabarismo eu estou tentando pensar fora da corrente do pensamento da maioria. Ficando entendido que a maioria corresponde a pelo menos 99%. 99% para 1%, eu perdi a minha alma gêmea. Viu? Alma gêmea não é uma mulher que concorda comigo e nem é capaz de me fazer feliz. Mas a alma gêmea é 1% da humanidade capaz de me propiciar um ambiente no qual esse 1% fará de tudo para que eu seja feliz. Não me peçam para repetir, porque eu não dou conta. Ô Miranda, voltando aí na força psíquica, quando você diz que é a soma das encarnações, vamos dizer, supostamente, Nivaldo, que você tenha 1000 encarnações ou reencarnações até hoje. A cada reencarnação, Nivaldo, fica o melhor que você gosta. O melhor que você gosta, Nivaldo, nem sempre é o melhor para a montagem do quebra-cabeça da sua vida. O que é o quebra-cabeça ao pé da letra? São partes finitas, onde a cada término de reencarnação, essas partes finitas vão viajar no infinito parcial desse finito. Se tiver difícil, eu tento por outro caminho. Eu estou notando que você está tendo dificuldade aí. pode por outro caminho. Vamos tentar por outro caminho. Essa aula não é para qualquer um, não. Se não tiver base, então eu já percebi. Não distribua essas informações para quem não tem base. 1% dos espíritas tem base. O que eu tenho dificuldade é em trazer isso. De acordo? Então estou sofrendo horrores para entender o que o amigo espiritual quer dizer. Está claro aí? Né? Muito bem. De novo a pergunta, por favor. Pode definir força psíquica e força vital? Certo. Então nós estamos só na força psíquica. Só na força psíquica. A força vital é outra coisa pior. Tá bom? Talvez eu consiga sintetizar, encurtando as informações e o tempo, mas é pior. Então, força psíquica. Eu sou o que sou. O que é que eu sou? Eu sou a soma das informações de todas as reencarnações, onde na soma dessas informações está somado o que eu creio e não o que é. Tá dando? Tá dando. Então, o que é a verdade? A verdade é o que eu creio. Só que o que eu creio serve para mim, não tendo necessariamente que servir para outros. Então a verdade é individual, a mentira é coletiva. Por que a mentira é coletiva? Porque no coletivo, vivendo com errados, eu vou selecionar os menos errados
eu me sobressaio sobre os outros. Só que eu me sobressaio sobre os outros não é trazendo a verdade sobre os outros, mas trazendo a verdade sobre mim. De acordo? Verdade sobre os outros. Os outros têm que concordar comigo. Verdade sobre mim. Eu não tenho como discordar de mim mesmo. Deu, acabou? Bonito. Então, psiquismo é o armazém de informações que eu concordo. Agora, no meu psiquismo, o que eu concordo é mutacionável. Porque se eu levanto o dedo no meio da multidão e grito, eu não concordo, eu de fato estou não abrindo mão do meu passado. Porque quando eu levanto o dedo e digo, eu não concordo, eu de fato não abro mão do que a minha verdade é. Só que a minha verdade é para mim, mas está para quem está comigo. Nesse dia. É minha, propriedade minha. Está para mim. Não serve para ninguém. E a maioria esmagadora quer impor a sua verdade. De acordo? Nós temos na Terra, nós temos empresários que dizem para os subalternos, você está aqui para obedecer ordens. Um empresário desse que diz, você está aqui para obedecer ordens, significa o quê? Que esse empresário no presente está vivendo o passado dele, do empresário, e não o presente, porque os empregados convivendo com o patrão, podendo abrir a boca e falar, esses empregados podem ser transmissores de opções paralelas que poderão ajudar este empresário a melhorar a sua inteligência, o seu intelecto, de graça. Está dando? Você tem lá seu trabalho, você deve ter vivenciações nesse nível. Se um empresário definiu a verdade dele e não aceita verdades paralelas, esse empresário é o empresário do passado do empresário e não do presente dos empregados que estão colaborando com ele. Porque a coisa mais barata que tem numa empresa são os empregados, viu? Tá muito difícil aí, Carol? Numa empresa, as coisas mais baratas que tem são os empregados. É preferível ter empregados que participem do meu lucro, ficando para mim 10% do lucro total. Eu tenho condições de acumular 10% na soma dos tempos que o empregado está trabalhando comigo. Enquanto que se o empregado apenas me obedecer, ele é desestimulado, passa a ser uma peça da máquina chamada de quadro de empregados. Está dando aí? Não pode fazer isso não, o negócio é sério. Então, ao pé da letra, meu caro Nivaldo, psiquismo
é sociedade no pensamento. Isso é que é psiquismo. Porque havendo sociedade no pensamento, eu me candidato a ser escolhido como maior perante os menores. Hoje eu tenho que tomar pela força bruta um lugar nessa vida. É por isso que, vergonhosamente, meu caro Nivaldo, as nações do planeta Terra são tudo menos civilizações. Porque o que tem mais força nas nações são as armas prontas para sacrificar quem interferir com o conceito burro que a gente chama de civilização. Eu não pensei que nós fôssemos enveredar por este caminho. Jamais pensei. Mas foi ótimo. Abriu o leque bonito. Jamais pensei. Muito bom. Então, psiquismo, eu penso quando deveria dividir pensamentos. Viu? Porque dividindo, eu capto do outro o que falta em mim. Não dividindo, eu penso que tomo do outro pela força bruta. Então o outro não pode pensar. E eu penso que estou pensando. Eu? Isso aqui é psiquismo. Está dando nele. Se não tem dúvida, eu acho que esgotamos a faixa do psiquismo. Sim. Melhorou? Melhorou demais. Então, tá bom. Clareou bem. Psiquismo, meu caro amigo, eu sei, não é porque o professor me ensinou, mas eu sei porque eu raciocinei por conta própria. Deu, não deu? Está faltando no mundo, gente, é raciocinar. Raciocinar tem como raiz ou alicerce único a razão. A razão, por sua vez, nada mais é do que uma força centrífuga, que é a inteligência ambulante, viajando dentro de uma força centrípeta, que é o meu corpo biológico, capaz de multiplicar valores que melhorem a humanidade. Tá vendo? Deu aí, acabou. Deu, muito bom. Se não tem dúvida, depois tiverem alguma dúvida, Sim. tragam dentro do psiquismo, não é? Porque isso aí abre-se ao infinito. Não é? Por que nós reencarnamos quando deveríamos encarnar? Quem encarna gerou um futuro dentro do presente. Isso é que é encarnação. Uhum. E quem reencarna manteve o passado se intrometendo nesse presente. Nunca se esqueçam disso. Quando alguém levanta o dedo e diz eu não concordo, essa criatura habita um museu e não uma vida. Museu é depósito de mortos. De acordo? Mesmo? Museu é depósito de mortos. É? A minha vida anterior é que me gerou esta vida. Mas se a minha vida anterior foi no autoritarismo
eu não concordo, a minha vida anterior se intrometeu na vida atual, onde eu me matei 2 vezes, na anterior e nessa. Tá dando? Então, se não tem dúvida, pode entrar, criatura, pode entrar. Se não tem dúvida, fica tranquila. Se não tem dúvida, vamos aí no Força vital. força vital. Força vital e energia vital são mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Agora eu vou mudar um pouco algumas denominações aí. Vamos mudar psiquismo para força psíquica. De acordo? Sim. Força psíquica mantém vivo o meu espírito. Força psíquica. Força vital mantém vivo o meu campo biológico. Só que o meu campo biológico não é apenas um corpo de carne que me dá vida. O meu corpo biológico mantém vivo na vida o meu espírito. Só aí. Nós vamos ter que ir mais devagar um pouco agora. Eu disse que é mais difícil. Bom. Tá entendendo? Tá. Esse aí é o meu tesouro, tá? Abra bem o leque. Eu vou abrir. Isso. Eu vou abrir dependendo dos homens, tá? Porque isso não é um tal de Zé Miranda, tá? Tá dando aí? Muito bem. Força psíquica é a resultante digerida pela alimentação do encontro de 2 forças. 2 forças. Força centrífuga e o espírito. A outra força é o perispírito, porque o meu perispírito não tem vida própria. O meu perispírito é a cola que cola o meu espírito no corpo biológico. Eu, se não tiver o perispírito, eu não entro num corpo biológico. Posso fabricar ele durante 9 meses e depois mais 7 anos, mas eu, o espírito, não entro. Agora, por quê? Porque eu, espírito, eu não viajo à força centrífuga comandada pela minha vontade, mas comandada pela vontade do chamado Deus. O que é o chamado Deus ao pé da letra? É um espírito superior incumbido da manutenção da gravidade. O que é a gravidade? É o encontro das 2 forças, centrífuga e centrípeta. De acordo? Força centrípeta, meu corpo biológico. Força centrífuga, o meu espírito aprisionado no meu perispírito. Tá claro aí? Tá? Esse assunto é difícil. E esse assunto é difícil. Vocês têm que ter paciência. Então, energia vital. A energia vital depende de 3 reinos e não de 4 reinos. De acordo? 3 reinos. Reino mineral produz a estática que mantém a gravidade. Reino mineral. Eu vou abrir o leque aí, tá? Reino vegetal é o jardim da infância do reino mineral que evoluiu. O reino animal é a energia
em instinto, onde esse instinto nada mais é do que um treinamento gravitacional da inteligência. Vocês estão fritos hoje, tá? Hoje eu vou vingar de vocês todos, tá? Porque esse assunto é fantástico. Agora, fazendo uma síntese gloriosa dessa energia vital. Essa energia vital, se nós analisarmos com calma, no cosmos, nada para, mas tudo se transforma. Se nada para e tudo se transforma, nós temos um movimento gravitacional perene ou vitalício. Perene ou vitalício. Nós temos, por exemplo, um dia a nossa estrela solar vai exaurir a energia que está nela. O que vai acontecer com a nossa estrela solar? Ela vai se desintegrar. Agora, um detalhe: ela vai se desintegrar não é porque exauriu a energia dentro da estrela solar, mas é porque exauriu a energia do lado de fora da estrela solar. Só que a estrela solar, ela já é automaticamente matéria-prima para outra estrela, porque desintegra uma para absorver outra. Não sei o que a ciência humana diz, eu não estou nem aí, sabe? Estou nem aí. Mas depois você vai ter sua oportunidade de fazer acréscimos interpretativos dentro do que você avançou depois de mim. Entendeu a jogada? Porque antes de mim, não, e é extensivo a todos. Antes de mim, eu fiz o melhor que eu pude. Agora, dentro do melhor que eu posso, você tem aberturas que eu não tenho. Entendeu? Essas aberturas, o que elas são? A sua viagem existencial não é uma viagem para comer, beber e dormir, mas é uma viagem para desbravar o intelecto, que é o que está faltando no mundo. De acordo? Você já pensou, Helena, na sua profissão lá, se os advogados disputassem seriedade existencial, retidão? Então não haveria mais advogado para defender ladrão e assassino, mas existiria só advogado para defender aqueles que foram prejudicados. Entendeu? E aí iria acontecer uma coisa interessante no planeta. Ladrões e assassinos em disponibilidade no plano espiritual iriam sair em disparada com medo de nascer aqui na Terra, porque eles seriam sacrificados. Entendeu? Então, o que é o uso correto da inteligência? O uso correto da inteligência é reduzir as forças brutas. Nós estamos chegando num ponto tal que os governos estão encurralados num beco sem saída, porque se não aumentar a força bruta, a coisa vai piorar e muito. De acordo? Então, energia vital. Eu tenho um corpo biológico capaz de esmurrar quem eu quiser. Mas se eu tiver energia psíquica que suplante a força bruta,
eu segurarei minha mão e eu me impedirei de agredir o outro. Entendeu? Qual é a pior agressão na Terra? Que existe muito ainda hoje. Você sabe com quem você está falando? Essa é a maior das forças brutas. Está dando? Muito bem. Isso é continuação, né? Então, Não. Então, muito bem. Energia vital. Ela pertence à natureza e não ao espírito. De acordo? Energia vital. Pertence à natureza e não ao espírito. A natureza é composta de reino mineral, que é a estática máxima. Reino vegetal, que é a energia produzida, né, no movimento elétrico da vida. Não é eletrônico, não, é elétrico da vida. Não é? Que é através do reino vegetal. Não é? E a energia com laivos de psiquismo, de instinto, que está inerente ao reino animal. Muito bem. Os três reinos geram neles essa energia vital. Então, a energia vital corresponde à soma de três reinos. Reino mineral, que é a estática. Reino vegetal, que é o condutor da eletricidade. E reino animal, que é o uso frutuário dessa condução. Só aí. Vê se tem dúvida. Então nós temos essa energia. Essa energia, ela é vital. Nós falamos sobre a energia. Essa energia é vital porque ela sofre a interferência de um quarto reino, que é o reino nominal. Reino nominal é corrente contínua. Os três reinos anteriores é corrente alternada. Tem dúvida? Não? Agora, essa vida da energia vital, ela existe por causa do movimento centrífugo, que corresponde a uma velocidade suplantadora do movimento centrípeto. O movimento centrípeto é rotação em torno de si mesmo. Os 9 planetas giram em torno deles mesmos, obedecendo à energia externa, energia vital, fabricada por um corpo maior do que os 9 corpos juntos. Então, esses 9 corpos juntos mantêm em movimento, entre eles, mantém a chamada vida externa, vivida pelo fluido vital. Então nós temos a energia que desce da estrela solar. Essa energia que desce da estrela solar é uma energia vital, positiva, que saiu da estrela solar. Circulou em torno dos 9 planetas. Circulando em torno dos 9 planetas, essa energia vital absorveu a energia ambiente de cada planeta. Então, cada planeta manda de volta para a estrela solar a energia de cada planeta. Então, vejamos, a estrela solar exerce força centrífuga
através da energia que sai da estrela solar, mas exerce força centrípeta recolhendo de volta a energia que sobrou do movimento dos 9 planetas. Com que finalidade? Para manter a estrela solar viva. Então, esse conjunto de estrela solar, a estrela solar gira em rotação em torno dela mesma. Os 9 planetas obedecem à impulsão da estrela solar, porque a estrela solar sozinha é o dobro da quantidade atômica dos 9 planetas juntos. Então, os 9 planetas juntos obedecem à força da estrela solar. Então, a estrela solar viaja em rotação na estrela solar. Os 9 planetas viajam em torno dessa estrela solar. A estrela solar viaja em rotação em torno dela mesma, mas ela viaja em translação em torno de todo o sistema. Então, a estrela solar é rotação em torno dela mesma, mas as outras estrelas solares empurram ela. Então, todo o sistema solar da Terra obedece por força centrípeta, obedece o comando das outras estrelas solares, fazendo com que o sistema solar, com seus 9 planetas, viajam a média de 109 mil quilômetros por hora, num total de 2.500.000 quilômetros a cada 24 horas, mais ou menos. Isso não é absoluto, não. Estão entendendo? Então, o que é a energia vital? É a resultante do que ficou em disponibilidade para os menores. Os menores, no nosso caso, são os 9 planetas. Fica entendido que cada estrela de todo o sistema tem os seus planetas que obedecem a eles concomitantemente. Então vejamos, uma humanidade na Terra que ficou 365 dias girando em torno da estrela solar, manda para a estrela solar de volta a energia que recebeu para dar vida aos 9 planetas, mas concomitantemente manda de volta uma energia condimentada pelo que os habitantes do planeta fizeram. Tá dando aí? Deu? Então o que é que acontece? Energia vital é a digestão feita pelo sistema solar. Tá claro? Lembre-se, nós já dissemos que o rei Arruda, há 50 anos atrás, tinha peixe para matar a fome dos pobres? Sim. Entendeu? Por que hoje só tem rato, barata, pernilongo, mosquito da dengue, percevejo e etc, etc, etc? Porque a humanidade, habitante de Belo Horizonte, envenenou a fonte de vida da própria humanidade que habita Belo Horizonte. Está dando aí? Antes de prosseguir, tem muita coisa a mais? Alguma dúvida? Antes de prosseguir? Então, ao pé da letra, o que é energia vital? É o óleo para cozinhar a minha vida. Não se assustem não, tá? Energia vital.
eu oro para cozinhar a reunião. De acordo? Claro. Alguma dúvida antes de prosseguir? Não. Pode prosseguir. Alguma dúvida? Não. Tá bom, tá ótimo. Ou seja, ele é o mantenedor da humanidade. Mantenedor da vida da Da humanidade. humanidade. Agora vamos lá. Nós não temos informações de que a estrela solar é o ponto de encontro de espíritos superiores? Uhum. O espírito superior também excrementa. Agora, excrementa o quê? Nova matéria-prima para energias e tal. De acordo? Que é o que sai de lá. Sim. Agora, por que o mundo está pior? Porque o que sai das partes envenena o todo. De acordo? Então é o que nós devolvemos, é que vendemos. Aí, garoto, porque a estrela solar é força centrífuga mandando vida para a humanidade. E a humanidade devolve para a estrela solar, na forma de centrípeta, devolve a energia envenenada de malícias, maldades, má-fé, desonestidade. E nós falamos, a maioria dos humanos fala, eu creio em Deus. Só que esquece de se indagar. Que Deus? Qual Deus? Em que condições? Está dando? Em que condições? De acordo? Então, energia vital é o alimento da humanidade. A energia vital, ela é a resultante do encontro da força centrífuga com a centrípeta. Centrífuga é o que desceu da estrela solar. Centrípeta é o resíduo casando-se com aquela energia centrífuga. Está dando? Né? Você não senta e participa? Sim. Tô ligado. Está ligado, mas não está na gravidade. Próxima pergunta? Não, vamos ver se tem mais. Tem mais, Não, menino? tem mais. Tem mais? Mas cessou não, calma lá. Filmadinho, né? A China é lá. Tem que brincar um pouco, porque isso é difícil, né? Descontraindo um pouquinho. Tem paciência, tá? Viu? Sei. Depois você pega o menino lá fora, foi isso que você pega ele, dá um couro nele. Isso aí mexe na engrenagem, na engrenagem gigantesca. Exatamente. Então, gente, o que eu vou dizer agora para vocês, eu me responsabilizo, tá? A estrela solar tem energia para dar vida à humanidade inteira. Se a humanidade inteira criar juízo. Como é que se cria juízo? Atropelando a vida ou analisando a vida? Está faltando em nós é analisar a vida. Vocês já pensaram se todas as casas espíritas tivessem como base esse tipo de reunião para pesquisar, para analisar? A coisa seria completamente diferente. De acordo? Que é a religião ao pé da letra? Estágio provisório da vida. Porque a vida não está e jamais estará atrelada a qualquer religião. Mas a verdadeira vida
é aquela que vive a religiosidade. Religião, eu creio em Deus. Religiosidade, farei tudo para Deus acreditar em mim. Entenderam a diferença? Religião, eu creio em Deus. E o mundo está pior. Se eu creio em Deus, era para o mundo estar melhor. Agora, religiosidade, farei tudo para Deus acreditar em mim. O que é Deus acreditar em mim? É eu gravitar 24 horas por dia em torno da minha força centrífuga. O que eu posso aprender mais ainda? Tendo como base a minha força centrípeta. Obrigado a quem de direito por me permitir estar na vida. Entendeu? Entendeu? Um dia que nós passarmos a estruturar nossa existência nesses pilares, não precisarei nunca mais esmolar nada de Deus. Não precisarei nunca mais rezar para obter alguma coisa. Mas quem me é superior sentirá orgulho e prazer de termos intuído. Em tese, vocês estão aprendendo com Zé Miranda, mas na prática, vocês estão abrindo as comportas para que o Zé Miranda possa recuperar o que perdeu. Entenderam o que foi dito? Recupero o que eu perdi pela chamada intuição. Por quê? Porque meu cérebro biológico não tem evolução para transmitir o que vocês estão ouvindo. De acordo? Então, analisando com bastante calma, quem é mais? Eu que trago essas informações ou vocês que querem escutá-las? Quem é mais? O maior que transmite ou o menor que quer ouvir? Entendido? Mesmo? Primeira parte. Primeira parte. Que Jesus nos abençoe. Cadê o gravador? Pronto? Aí se tiver a luzinha vermelhinha ali. Então, nessa primeira parte, né, nós vamos fechar com a seguinte informação. Eu sou energia centrípeta em relação à estrela solar, mas eu sou energia centrífuga em relação a vocês. Vocês não estão me escutando? Entendeu bem? Agora, vocês serão energia centrífuga para quem vocês forem desenvolver a ideia. E, por favor, desenvolvam ampliando. De acordo? Então, gravidade. O que é gravidade? É encontro de duas forças. Só que só é gravidade se a força maior girar em torno da menor. Girando em torno da menor, não é para obedecer a menor, mas é para manter viva a menor. Porque somente através da menor eu me programo e me projeto através dela.
De que adianta dois sábios nota 10 num diálogo lindo? É perda de tempo. Isso é fora da gravidade. Agora, uma criatura nota 10 dialogando com quem é nota 9 está na gravidade do 9. Só que só será vitorioso como 10 se elevar o 9 até ele. Então a verdadeira vida espiritual é para trazer o menor ao nível do maior. Vê se tem alguma dúvida. Beleza. O que você sabe, minha amiga, como advogada, um advogado humilde que cruzar o seu caminho, perca 10 minutos, meia hora, 1 hora com essa criatura, com bondade, com gentileza, com misericórdia. Você passará a ser advogada no espírito, porque por enquanto você é advogada no corpo biológico. Deu o que eu falei? Isso é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Entendeu? A quem valer a pena, dê a mão. Se for preciso, dê as 2 mãos. Se for mais preciso ainda, abraça essa criatura. Se valer a pena. Agora, se não valer a pena, sai de leve, pedindo perdão a Deus por não merecer um lugar melhor. Deu? Energia vital. Em casa, se tiver alguma dúvida, toma nota, que depois a gente volta. Agora vamos à dúvida ali do... Acabou, tem, meu irmão? Não, tem mais. Miranda, dentro disso aí eu verifiquei o seguinte: essa força centrífuga e força centrípeta, as duas têm que estar sempre juntas, elas não funcionam assim, isoladamente. Boa! De que adianta você ser um homem nota 10, autossuficiente, que não precisa de nenhuma mulher, vendo uma mulher nota 9, 8, 7, 6, ao desamparo? Pensa com calma. Agora eu disse mulher, mas é um filho, é um empregado, é um vizinho. Entendi. Tá claro? Clareou. O que é Deus, Nivaldo, ao pé da letra? É você no uso pleno da sua inteligência. Isso é que é Deus. E é por isso que aquele Deus não aparece para ninguém. Por quê? Porque aquele Deus não existe. Entendeu? Não pode falar isso aí fora não, porque é um perigo. Mas o que existe? Existem inteligências tão maiores às nossas inteligências que, sendo muito maiores, não perdem tempo conosco, mas não nos humilham, nos ofendendo com o seu patrimônio de superioridade. Entendeu? Então, para eu sair do lugar comum, eu estou usando a centrípeta, né? Para alcançar a centrípeta. Alguém falou sobre pintar um cômodo aqui, não lembro que dia. Pintar um cômodo. Quando você pega na tinta que você comprou, pega na lata, abre a lata, tem a tinta lá dentro que você comprou, não é? Você pega num pincel e vai pintar a parede.
Quando você faz esse procedimento, você está usando a força centrífuga isolada, sozinha na vida, na solidão da vida. Mas se você está pintando a parede e pensa, oh Deus maravilhoso, abençoa quem teve a inteligência de inventar essa tinta tão perfeita. Aí você vai continuando, pensando, abençoa os operários que pegaram um serviço pesado na fábrica de tinta, com um macacão todo lambuzado de tinta. Abençoa eles, Senhor. Nesse momento, Célia, você não é uma força centrífuga isolada. Você é uma força centrífuga na gravidade da vida que você criou. Não é ninguém não, é você que criou. Exato. Então o que acontece? Eu posso me transformar num Deus pequeno. Deu? O que eu me transformar num Deus pequeno? É eu desejar para o outro o que eu já sou. Entendeu? Você está lá na sua profissão. Lê lá um negócio todo mal escrito, todo cheio de erro. Se você começar a zombar dos erros que estão escritos ali, você está zombando de Deus por fabricar uma criatura ignorante que escreveu aquilo tudo errado. Então aquele Deus automaticamente vai adotar você como mãe daquele sujeito para corrigi-lo. Então a vida, para ser vivida, é uma ciência. E nessa ciência, minha amiga, tem muita gente que cruzou o meu caminho que você não imagina o quanto eu amo essas pessoas. Mas não posso me declarar para não as ofender. Deu aí, Sérgio? Beleza. Deu aí, Nivaldo? Deu. Perfeito, bonito. Muito bom. Alguma coisa mais? Tem mais uma perguntinha aqui. Os espíritos que foram apoquentados pelo nazismo, vamos ver, e que hoje renasceram no Japão, segundo seus comentários, já comentou, esse deslocamento de moradia de país, que parece fugir do nosso amigo Hitler, essa fuga significa que posso escolher onde nascer? Isso é líquido certo. Mas enquanto você for ignorante, que ignora, você não pode escolher onde nascer. Vão escolher no seu lugar. Por quê? Porque quando eu sou ignorante, eu tenho babás no plano espiritual à minha disposição. Babás, esse é o termo certo. De acordo? O que são essas babás no plano espiritual? São espíritos bondosos que, por não terem uma amplitude maior de conhecimento, são úteis fazendo o que eles amam. Porque o certo não é amar, o certo é escolher o meu amor. Deu? O certo não é amar, o certo é escolher o meu amor. Para eu escolher o meu amor, Nivaldo, eu tenho que primeiramente ser uma fábrica de amor. Entendeu? Fábrica de amor. Eu amo a todos sem distinção, mas eu me preservo me reservando, não me envolvendo com quem não irá me entender. Tá claro? Pois quem sofre, nós sofremos muito. Entendeu? Oi, lá. Ficou claro aí? Tá difícil? Não, ficou muito bom, Miranda, muito bom. Agora uma última perguntinha. Aqui, eu voltei nas tendências de novo, né?
As minhas tendências é consequência da lei de causa e efeito, da atração e repulsão ou da atração não, como é que é? Causa e efeito, atração e repulsão? Não. As suas tendências são a resultante da sua escolha opcional de estrada a seguir, a trilhar. Tendências. Eu gosto de coisas que nem todo mundo gosta. Isso é tendências. Agora, o que eu gosto é lei. Porque se Deus exigir de mim que eu goste do que Deus goste, esse Deus é um ditador. Ele é tudo menos um pai. Viu? Porque um pai é aquele que é capaz de gerar indivíduos e não cabrestos. Então, tendências são coisas que mais tocaram a minha sensibilidade. Viu? Coisas que mais tocaram a minha sensibilidade. Sensibilidade é meu Deus dormindo dentro de mim. Isso é que é sensibilidade. No dia que eu souber administrar as minhas tendências, é porque a força centrífuga da minha razão sujeitou-se a conviver em paralelismo com o meu sentimento, que é minha força centrípeta. Tá doido? Vocês têm paciência, tem muita coisa que eu falo que é difícil. Mas isso já é preparo para a próxima encarnação de vocês. Vocês vão se matricular numa escola qualquer que vocês escolherem, vão ter uma facilidade tremenda de entendimento do que o professor disser. Porque vocês se sacrificaram gerando uma base na vida anterior que formou tendências. Tá. Deu, acabou. Perfeito. Aí, Agora é o nosso amigo. Bom, na primeira parte do vídeo, foi que no meio das questões, veio a questão de ser feliz na Terra. O meu questionamento é possível ser feliz estando em prova e expiação sem viajar no egoísmo? Ou seja, como ser feliz ciente que bilhões de irmãos estão em sofrimento? Bom, primeiro ponto. Você precisa desses bilhões de irmãos para um convívio entre as partes. Mas os bilhões de irmãos não precisam de você. De acordo? Então você, onde você usa o termo egoísmo, é uma coisa interessante. Se você sabe que uma coisa está errada e insiste nela, isso é egoísmo. Mas se você analisar com calma a humanidade, ela toda na totalidade é egoísta, só que não sabe o que é, nem o que é. Então o egoísmo é anulável pela ignorância. Esse é o primeiro ponto. De acordo? Agora, quer repetir novamente? É possível ser feliz estando em prova e expiação? Vamos lá em prova e expiação. Prova e expiação. Você só entra em prova e expiação se você teimar contra você. Porque se você teimar na ignorância, não é prova e expiação. Você vai sofrer, você vai viver uma vida do cão, mas não é prova e expiação. Porque a verdadeira prova e expiação é aquela em que você sofre e chora, que sabe, porque está em prova e expiação. Porque se você não chorar,
não é prova e expiação, é acidente de percurso, onde a sua ignorância gerou erros. Os erros gerados pela sua ignorância são passíveis de anulamento a partir do momento que você revisar os conceitos e sair dessa. Então, que lei de causa e efeito é pagar o que deve. Isso aqui é lei de causa e efeito. Agora, para você pagar o que deve, você tem que ter maltratado alguém na conscientização desse alguém. Agora, se esse alguém conscientizado que você maltratou, mas paralelamente pensar, não vale a pena perder tempo com o fulano, anulou a lei de causa e efeito. De acordo? Agora, tem casos na vida em que a criatura tem que sofrer o trâmite de um pagamento de uma dívida, não porque está devendo a terceiros, mas porque precisa aprender a viver. Nesse caso, se você prejudicou uma mulher uma vida inteira, você vai entrar na lei de causa e efeito. Mas se você é ignorante e essa mulher, paralelamente, não perdoou você porque você fez ela infeliz, não é você que vai sofrer a interferência da punição ao lado dela. Um outro homem que também está no mesmo barco e que errou também de outra forma, o plano espiritual agrupa dois para que o sofrimento dos dois tente salvar pelo menos um, porque salvando um é só um é menos do que dois, deu? Está dando até difícil. Isso é bonito, não é? Interessante isso. Agora nós não vamos falar sobre felicidade, tá? Muito interessante isso aí. Entendeu? Então Deus não pune ninguém. Eu posso ser um carrasco com uma mulher uma encarnação inteira, mas ela sobreviveu e não deu muita confiança. Às vezes um filho que eu levei até ela, uma filha, às vezes momentos de felicidade que eu dei a ela, ela se satisfez com esses momentos. E por ignorância ou por ingenuidade me perdoou. Mas tem uma mulher com outro homem que passou pelo mesmo drama, o mesmo problema, que não perdoou, ela é que vai casar comigo na próxima vez. Uma mulher que eu nem conheço. Agora, como é que ela vai casar comigo? Quando eu não sei viver, eu sou hipnotizável pela minha ignorância, viu? Quando eu não sei viver, eu sou hipnotizável pela minha ignorância. O que é ao pé da letra a minha ignorância? É a estrada que me conduz ao encontro de mim mesmo, onde eu viajo de uma cidade para outra, ou me afastando do meu domicílio evolutivo, ou voltando ao meu domicílio evolutivo. Soninha está pegando? Cuidadinho, mais 15 minutos. Você falou que vai sair 7h30? Deu? Agora está faltando felicidade. Ou ficou faltando alguma coisa. Trunfo que vai vencer a vida. Podem me maltratar, mas eu não revidarei. Porque se eu revidar, eu gerei lei de causa e efeito no revide. Se eu estou dentro de um domicílio humano
onde ninguém me entende, ninguém absorve o meu ponto de vista. Se eu estou num mundo assim, é porque eu não estou pronto para conviver com quem pode me entender. Porque quem pode me entender, paralelamente, não pode perder precioso tempo com quem não vale a pena, que sou eu. Então eu estou num mundo inferior a mim, graças a Deus, ou graças a quem de direito. Eu estando num mundo inferior a mim, eu sei que sou grande, enquanto que se eu estiver num mundo superior a mim, eu terei dúvidas sobre a minha grandeza. Todos nós somos grandes. Todos nós somos grandes. Mas o que eu faço desse gigante que eu adormeci num corpo inferior a mim? Onde nesse corpo inferior a mim, de 1 a 10 eu sou 10, na minha tendência perispiritual. Mas tristemente, estou num corpo biológico fabricado por pais que por boa vontade vão até os 5. Deu, hein? Novamente eu vou repetir a pergunta. É possível ser feliz em prova e expiação? Dentro da sua verdade, o que é a felicidade em prova e expiação? Eu prefiro continuar na prova e expiação antes da felicidade. Tá bom? Ainda tem uns minutinhos, né? Prova e expiação não é Deus me cobrando, mas prova e expiação é a minha dor consciencial que me atormenta. Então, se a minha dor consciencial me atormenta, vai acontecer uma coisa interessante aí. A minha consciência, dor consciencial, a minha consciência é tão grande quanto o meu erro. Se ela é tão grande quanto o meu erro, eu não devia ter posto para fora todo o potencial consciencial que eu tinha, abusando dessa minha consciência. Porque só pode entrar na lei de prova e expiação quem sabe que errou. Quem não sabe que errou, para que ser punido? Por que ser punido? De acordo? Então, prova e expiação. Eu abusei, sob o mesmo prisma, pelo menos 2, 3 vezes. Porque eu posso errar para aprender. Olha bem. Eu posso errar para aprender. Mas se eu quiser lucrar nesse aprendizado, aí é que eu gero a lei de causa e efeito. De acordo? Lucrar. Você pode, por exemplo, junto à sua mãe ou ao seu pai, levar certas vantagens que você sabe que está levando vantagem e que não precisaria dessa vantagem. De acordo? Então, vejamos. Agora, felicidade. Na Terra, nós estamos junto de criaturas ignorantes.
Se você sabe que as criaturas ao seu lado são ignorantes, você tem nas suas mãos, a partir de então, uma possibilidade de se fazer feliz sem felicitar o ignorante. De acordo? Como é que você vai se fazer feliz sem felicitar o ignorante? Nunca imponha a sua verdade. Porque se você impuser a sua verdade, o ignorante pode se ofender achando que você está mandando obedecer. Entendeu? Então, felicidade. Felicidade, preponderantemente, com sexo oposto. Por que preponderantemente com sexo oposto? Porque eu armazeno energia, chamada orgasmo, onde essa energia eu tenho que pôr lá para fora. Agora, eu tenho que pôr essa energia para fora. Com quem? Em que circunstância? Ela me merece. Entendeu bem? Agora, quem me merece na Terra? Entendeu bem o bom de vista? Quem me merece na Terra? Se eu analisar com calma, a minha alma gêmea existe, é um fato. Mas não adianta eu saber que ela existe. Eu tenho que atraí-la pela química. O que é a química ao pé da letra? É a energia psíquica que enfileirou átomos e buscou um grupamento coincidente de átomos. Hoje não dá, mas outro dia, se vocês quiserem, a gente abre o leque aí, tá? Então, tudo na vida é eletricidade. Nunca se esqueçam disso. Só existe vida se houver eletricidade. Eletricidade é a coincidência de elementos químicos sob um comando coincidente. Então, a minha alma gêmea não é uma mulher que vai me alegrar, mas a minha alma gêmea é a mulher que eu for capaz de alegrar. Entendeu? Porque a verdadeira felicidade que dá e não que recebe. O recebimento é a gratidão que vem na força centripetal. Porque eu dando o meu orgasmo a alguém, eu ejaculei a centrífuga. Centripetal. Sou eu, espírito aprisionado num corpo biológico. E o destino da centrífuga. Para onde eu mando a informação daquilo que eu amo. O que é que eu amo? Minhas tendências. Tá claro? Sacrifiquei vocês demais hoje. Não, deixa eu só te voltando um pouquinho. Quando você falou assim que eu hipnotizo a minha ignorância, isso automaticamente eu estou gerando esses registros para serem corrigidos em outras encarnações, né? Eu gostaria que você fizesse esse questionamento no próximo encontro, porque eu não vou conseguir lhe dar uma resposta segura e convincente por circunstâncias várias, né?
porque eu prefiro viajar no nosso tempo intelectual, Tá bom. sabe? Porque mesmo que não sirva para essa encarnação, vai servir quando a Terra estiver pronta para se regenerar. Porque pelo nosso esforço aqui, eu acho que nós não voltaremos tão fácil assim. Porque nós já sofremos bastante. Nós voltaremos quando o mundo quiser ser nosso filho. Entendeu? Ok. Miranda, mas essa possibilidade é grande mesmo? É enorme, é gigantesca. Não tem outra saída, pelo menos no momento. No momento? Não tem. Então nós estamos nos preparando para esperar que o planeta Terra entre verdadeiramente no processo de regeneração para que a gente possa voltar. Enquanto Então, isso nós não vamos acontecer, nós vamos estagiar em mundos superiores, aprendendo lá para praticar aqui depois. Porque ninguém aprende ouvindo o professor, mas o verdadeiro e definitivo aprendizado é aquele em que o professor fica de escanteio, nos colocando em ambientes onde a gente entra no ambiente não para gozar ou brincar. O mais grave erro que a humanidade comete é as crianças brincarem até os 7 anos. É o mais grave erro que a humanidade comete. Miranda, aqueles que vieram antes de nós, sem saber desse processo que hoje nós estamos estudando, eles também estão na mesma condição de... Eles já estão estudando lá. Lá, né? Não é? E talvez nos assessorando cá. Entendeu? Porque nós jamais teríamos uma oportunidade nesse nível de debate se não começássemos num alicerce inferior. Mas eu queria saber dessa diferença. Muitos que vieram antes de nós entraram nesse caminho sem buscar esse caminho. Agora nós precisamos de entrar, quer dizer, acordar, entrar nesse caminho para estar nessa mesma sintonia que eles já pegaram anteriormente. Há uma diferença nisso? Eles foram nossos professores indiretos. Hoje nós seremos professores deles diretamente. Neste nível. Porque nós estaremos prontos para aprender o que desconhecemos. Vamos aprender o desconhecido em planetas superiores, vendo, se quisermos, entrando e depois saindo. João 3.3, João 3.5 e João 3.8. Em João 3.8, quando diz lá lindamente, né? O vento assopra onde quer, ninguém sabe para onde vem nem para onde vai. Nosso estudo aqui é o vento assoprando. Vocês não estão ligados, prestando atenção? Conectados? Sim. Por quê? Porque o cansaço do sofrimento fez com que vocês quisessem gerar a vocês mesmos primeiro, para que depois vocês gerem filhos. Que o verdadeiro filho é aquele que vem da minha correção e não da minha religiosidade. Eu creio em Deus e Ele vai mandar um anjinho através de mim. Isso é piada, entendeu? Para eu querer um anjo, eu tenho que me fazer anjo primeiro, porque somente um anjo gera anjo. Entendeu? Boa colocação. Eu aí. Você termina. Não, essa colocação. No próximo encontro, nós vamos falar sobre felicidade. Você toma nota? Pode falar. Não, essa colocação dele aí sobre o anjo. No próximo encontro, para concluir, vamos falar que eu tenho que falar por etapas, sabe, meu filho? Miranda, fechar. Isso. Fala. Fechar. E que Jesus nos abençoe, nos ampare e que saiba de antemão que nós queremos sair dessa arapuca, dessa armadilha
contra nós mesmos que nós mesmos construímos. Que assim seja.